Malaquias 2, versos 1 a 9. Eu lerei os versos ímpares e toda a igreja lerá os versos pares. Agora, aos sacerdotes, para vós outros, é este mandamento. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhes dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Meus irmãos, este texto nos traz um assunto que é bem forte nas Escrituras. E um assunto que também tem sido muito polêmica, e foi muito polêmica mais ou menos uns 20 anos atrás, 18 anos atrás, que é o tema chamado bênção ou maldição. Os irmãos se lembram, esse tema foi uma das razões de divisões de igrejas, sobre se poderia fazer quebra de maldição, se não poderia fazer, como é que faz, como é que não faz, né? Eu me lembro que quando eu vim do presbitério de Centenário para o presbitério central, um querido colega no presbitério fez uma pergunta que era uma pegadinha, né? E perguntou no plenário como é que fazia a quebra de maldição, né? Eu falei, querido, eu não sei fazer quebra de maldição, né? Eu acho que você está perguntando a pessoa errada, né? Mas, infelizmente, era um preconceito que aquele irmão tinha sobre a minha pessoa. E esse é um tema realmente importante e bíblico, que às vezes a gente não fala muito sobre ele. Naquela época falou-se muito sobre ele, né? Mas muitos anos que eu não ouço ninguém falar nesse tema. E ocorre que ele está nas Escrituras, eu estou expondo o texto e não vou fugir a ele, porque ele está aqui, certo? Aliás, se você já leu o Pentateuco, os 5 primeiros livros das Escrituras, da lei, vai lembrar que o final de Deuteronômio, capítulos 28, 29 e 30, o próprio Deus, pela boca de Moisés, diz assim, olha, eu proponho para vocês 2 caminhos, um caminho de bênção e outro de maldição. Então, você vê que esse é um assunto já, desde aquela época, ele vem. Esse texto que nós acabamos de ler também nos mostra caminho de bênção e caminho de maldição. Mais do que isso, esse texto nos mostra quando é que alguém é um vaso de bênção e quando é que alguém é um vaso de maldição. Pelo menos 3 contrastes, 3 diferenças são tratadas aqui nesse texto. E a primeira diferença, o primeiro contraste, diz o seguinte: vasos de maldição não têm em seus corações o propósito de honrar a Deus, enquanto vasos de bênção têm a honra a Deus como seu maior propósito de vida. Embora há um chamado aqui para que os sacerdotes ouçam
A grande questão, irmãos, começa no coração. Tudo em nossa vida começa no coração. A fonte da vida, diz a palavra de Deus. De tudo que se deve guardar, mais precioso que você precisa preocupar em guardar, em proteger, e saber que a fonte é limpa, que não está adoecido, diz as Escrituras que é o seu coração. Não basta propósito apenas de palavras e de lábios, é preciso propósito de coração, no coração. E qual o propósito está no coração de um vaso de bênção? O texto diz claramente, o propósito é dar honra ao nome do Senhor dos Exércitos. Aconteça o que acontecer na minha vida, darei honra ao Senhor, que é o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor, o meu Salvador. Mas nem os sacerdotes daquela época, nem o povo de Israel, no tempo de Malaquias, tinham isso como propósito principal de seus corações. Daí vieram terríveis consequências sobre aquele povo. A Bíblia é muito clara, Deus, o próprio Deus, enviou maldição. Observem as frases, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Observe, irmãos, que o que prevalece acima da palavra do homem, de um pastor, glória a Deus por isso, porque se eu falar algo que não agrada a Deus, que prevaleça aqui somente a palavra de Deus, amém, meus irmãos? Sempre o que prevalece não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. O homem pode abençoar, mas se Deus amaldiçoa, que vai prevalecer a maldição. O homem pode amaldiçoar, mas se Deus abençoa, que vai prevalecer a bênção. Ele diz, eu vou amaldiçoar as bênçãos de vocês e ponto, acabou. É o que a repreensão dele aqui, né, para aquele povo. Seja na palavra de bênção, seja na palavra de maldição, lembre-se disso. A autoridade maior é o Senhor. Não importa o que você ouviu, de pai, de mãe, de colega, de bullying, de situações no trabalho, de situações familiares na igreja, mas preste atenção, a autoridade maior, seja para abençoar ou amaldiçoar, é o Senhor. A Ele devemos temer, a Ele devemos ter cuidado, e não ficarmos agarrados a palavras de maldições que supostamente pessoas julgaram sobre nós ou disseram contra nós. E é interessante que um contemporâneo de Malaquias, que é o Neemias, viveu ali na mesma época, ele lembrou desse assunto. Se você depois você confere lá no capítulo 3 de Neemias, ele lembrou do assunto da bênção e maldição. E lembrou também que Deus é que dá a palavra final. E ele cita, no momento que ele está conversando com o povo, uma história que está registrada lá no livro de Números. Só que é um pouco diferente a história, porque lá aconteceu o contrário. Alguém abriu a boca para amaldiçoar e Deus abençoou. Lembra da história de Balaque e Balaão? O povo de Israel está vindo do Egito para conquistar a terra, encontra muitos inimigos, encontra aqueles inimigos. Balaque quer matar o povo de Israel e pede a Balaão que o amaldiçoe. E Neemias, quando está agora falando, contemporâneo de Malaquias, ele lembra essa história. Olha o que Neemias diz para o povo. Deus converteu a maldição em bênção. Coisa maravilhosa. O que Deus faz? Pensa na pior coisa que você já ouviu contra a sua vida. Deus pode converter isso em bênção. Basta uma palavra dele. Irmãos, e aí, mas voltando lá na história de Balaque e Balaão, Balaque mandou que Balaão profetizasse maldição contra o povo de Israel, mas Deus disse para Balaão, Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Pode amaldiçoar a igreja, pode amaldiçoar o povo de Deus, mas se é povo de Deus mesmo, é povo abençoado, a palavra de Deus está guardando. Balaque insistiu com Balaão, mas Balaão declarou para Balaque, como posso amaldiçoar quem o Senhor não amaldiçoou? Não terei eu cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Por 3 vezes, Balaão profetiza acerca do povo de Israel. Mas ele não a amaldiçoou. Ele os abençoou, porque Deus já havia declarado a sua bênção para o seu povo. Ele abria a boca, Balaque esperava que viria a maldição, mas Balaão só consegue trazer palavras de bênção.
Quem é vaso de bênção é guardado pelo Deus vivo, não há maldição do inferno que o pegue. Amém, meus irmãos? Precisamos ser um povo menos supersticioso, menos medroso diante de certas situações e ir com mais coragem, porque se estamos debaixo do sangue de Jesus, estamos guardados. Mas também quem é vaso de maldição, meus irmãos, vaso de maldição que não se arrepende de seus pecados, que endurece o seu coração para com a voz de Deus, não há religião que dê jeito, não há ritual, não há sessão de descarrego, não há oração forte, não há jejum, porque a pessoa continua debaixo da maldição do próprio Deus. Neste texto de Malaquias, fica claro o contraste entre vaso de maldição e vaso de bênção. E aqui ele cita Levi, que é como vaso de bênção. Levi foi um dos 12 filhos de Israel, de Jacó. Era uma das tribos enormes, lindas, que constituiu o povo de Israel. E essa tribo havia sido separada. Embora todo o povo de Israel tivesse uma aliança com Deus, essa tribo tinha uma aliança especial. Essa tribo foi levantada para cuidar do culto, para interceder pelo povo, para organizar a adoração. Tinha escala de instrumentistas, tinha escala de vocalistas, tinha escala de pessoas que pegavam os animais, que degolavam, que limpavam, que abriam, que ofereciam, que conversavam, que instruía, que acolhia. Era muito organizada. A tribo de Levi foi levantada como sacerdotes para ser ali um mediador entre Deus e o restante do povo de Israel. E diz a palavra de Deus aqui, Deus mostra que a principal característica do sacerdócio verdadeiro, que é vaso de bênção, está aqui no verso 5, letra B. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. No coração do vaso de maldição, não existe nenhum propósito de adorar o Senhor, de honrar o Senhor, não existe temor. Mas no coração de um vaso de bênção, há presente o temor do Senhor. A Bíblia fala muito sobre o temor do Senhor. Poderíamos enumerar aqui N versículos, sobre o temor do Senhor. Mas os 2 versículos mais conhecidos que me vieram ao coração enquanto meditava foram: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então ele está ali, ele vai nos dar sabedoria para conduzir nossas vidas, tomar decisões. Não adianta nada você pedir revelação, direção ao Senhor se falta temor. Mas se tiver temor, vai ter sabedoria, você vai saber o que fazer, porque você vai estar focado não em você, no seu umbigo, mas está focado em agradar ao Senhor. Também outro texto que eu gosto muito, que fala do temor, é que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, que guardam a sua aliança. A Bíblia conta a história de muitos homens e mulheres tementes a Deus. Poderíamos elencar aqui dezenas, como Abraão, Sara, Moisés, Josué, Caleb, Samuel, Davi, Esther, Abigail, Cornélio, Barnabé, tantos outros. Irmãos, eles não eram perfeitos, eles falharam também, mas eles tinham corações tementes a Deus. Falar e julgar o nosso próprio coração já é algo muito difícil, não é verdade? Muito. Davi pede a Deus misericórdia, som do meu coração, me ajuda a ver, entender como é que esse meu coração está. Mas muito mais complicado é julgar o coração dos outros. Por isso, nesse texto, nós vamos encontrar um segundo contraste entre o vaso de bênção e o vaso de maldição. Se a gente ficar só no nível de fala de coração, a gente ficaria muito sem saber, sem apontar, porque muitas vezes a gente não conhece a pessoa. Quando você é muito amigo de alguém, você sabe que ele é vaso de bênção ou vaso de maldição. Mas você não tem como ter esse entendimento de todos. Por isso a Bíblia nos mostra um segundo contraste, um contraste mais objetivo. Vejamos então. Vasos de maldição corrompem a instrução divina, enquanto vasos de bênção preservam e transmitem a instrução do Senhor. As Escrituras Sagradas, meus irmãos, a Bíblia do Antigo e Novo Testamento, de Gênesis e Apocalipse, é o critério mais objetivo para definir quem é vaso de bênção e quem é vaso de maldição. Primeiro, Malaquias lembra da missão do sacerdote, que de fato é vaso de bênção. Na parte A do versículo 6, nós encontramos: a verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios.
E no verso 7 ele continua: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Aqui ele está falando do conteúdo e da qualidade do conhecimento dos sacerdotes de Deus e do conteúdo e da qualidade do que os sacerdotes entregavam ao povo de Israel, transmitiam ao povo de Israel. Tanto o seu conhecimento quanto a sua entrega precisavam ser verdadeiras ou verdadeiros, precisavam ser justos, precisavam ter consonância com a lei de Deus. Lembra que ele falou que entregou um mandamento à tribo de Levi, então precisava que os demais descendentes continuassem entregando o mandamento de Deus e não as suas tradições, seus pontos de vista, os seus costumes, as suas próprias revelações, as suas opiniões, mas entregasse um alimento bíblico, um alimento que viesse de Deus, que fosse chamado de pão que desce dos céus. Deus havia dado a sua lei ao seu povo, a sua revelação, a sua palavra, e todo o povo, e principalmente os sacerdotes, deveriam conhecê-la bem, deveriam lê-la mesmo, estudar a palavra, deveriam estudá-la, entendê-la, deveriam interpretá-la, memorizá-la, meditar nela, e por fim deveriam transmitir a outras pessoas. Pessoas que fazem isso demonstram que são vasos de bênção. Mais do que sermos cheios do conhecimento da palavra, precisamos transmitir a instrução que o Senhor nos tem dado em sua palavra. Pecam aqueles que não conhecem, que são preguiçosos, têm tempo para assistir todos os vídeos da internet, mas não tem tempo para ler lição de escola bíblica dominical. Pecam porque não procuram ter o básico, mínimo de conhecimento das Escrituras. Irmãos cristãos que estão na igreja há anos, nunca leram a Bíblia toda, meu filho, você está em pecado. Pecado de negligência, você não aprendeu ainda que você é um sacerdote de Deus, que precisa conhecer a lei de Deus, a palavra de Deus. Mas pecam também os irmãos queridos que conhecem tanto, mas retêm, guardam para si, não abrem a boca para transmitir aquilo que o Senhor lhes tem dado. Não podemos reter, irmãos. Precisamos levar a instrução da palavra do Senhor à nossa família, à nossa igreja, aos nossos amigos, às pessoas que nos dão oportunidade de falar. Todas as pessoas querem o direito de serem ouvidas, a gente tem que aprender a ouvir as pessoas, e é bom que aprendamos, é de boa educação, mas as pessoas também podem nos ouvir, saber o que nós temos a falar acerca de Deus e da instrução de Deus que guia as nossas vidas. Não sejamos tímidos, falemos. Seja onde o Senhor nos dá a oportunidade, lá na reunião do condomínio, fale. Lá no seu trabalho, fale. Talvez, algumas vezes vai ser jogar pérolas aos porcos, mas se tiver uma ovelha de Deus ali, Deus vai usar essa instrução para trazê-la à presença dEle. Não se intimide, compartilhe. Você que tem dom de mestre, de ensino, pregação, explore, pregue aqui, em outras igrejas, onde Deus te dá a oportunidade. Isso é algo que a nossa igreja já faz, graças a Deus. Temos as nossas congregações, temos a escola bíblica, temos os pequenos grupos. Qualquer oportunidade, transmita em nome de Jesus, seja um verdadeiro vaso de bênção, que esse conhecimento que Deus te deu transborde sobre outras pessoas, abençoando outras vidas em nome do Senhor Jesus. Mas eu preciso te perguntar, quando as pessoas chegam a você para ouvi-lo, elas ouvem a instrução do Senhor? Ou você simplesmente cita o último modismo, a última reportagem, o último conhecimento que veio não sei de onde? Queridos, você pode falar de tudo, nós devemos saber conhecer tudo mesmo, mas qualquer coisa que você fale precisa estar impregnada a instrução do Senhor. Quando retemos o conhecimento, não transmitimos a instrução do Senhor, nós estamos promovendo grande maldição. A maldição da ignorância, a maldição da falta de conhecimento.
Essa maldição já havia pairado sobre Israel, e Deus a denunciou por meio do profeta Amós, lembra lá? Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. A igreja de Cristo não pode se calar, cada crente, cada igreja são mais e mais vasos de bênçãos na medida em que proclama a verdadeira instrução do Senhor. Conhecereis a verdade vos libertará. Se vocês não conhecerem a verdade, meus irmãos, a verdade tem um nome, se chama Jesus. Abramos a boca e falemos a verdade de Deus em Cristo. Mas seguindo aqui o nosso texto, nós observamos que esse contraste aqui, que esse segundo contraste, ainda estamos nele, ele se observa também no fato de que vasos de maldição, eles deturpam o ensino do Senhor. Olha o verso 8 e o verso 9. Mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Irmãos, se não conhecer e não transmitir a instrução do Senhor, já são faltas bem graves. Muito pior é corromper a instrução do Senhor e entregar aos outros um ensinamento contrário à palavra de Deus. As pessoas corrompem a instrução do Senhor quando interpretam a Bíblia e aplicam a Bíblia no seu bel prazer, conforme seus interesses carnais. Isso traz consequências terríveis tanto para os que ensinam, quanto para os que são ensinados. Essa é uma maldição horrível. Muitas pessoas vão se apodrecendo, vão sendo expostas, vivendo uma vida podre, como diz aqui, ele fala aqui de excremento, vai expressar o seguinte: viver longe das Escrituras e fora da podão da palavra, desculpa a expressão, irmãos, mas é uma merda. É isso que está dizendo. E por mais conhecimento, por mais esforço, é como uma lama movediça que você mais mexe, mais você afunda. E é lamentável ver igrejas, pessoas, homens inteiros fazendo isso. A igreja sofreu toda a sua história por gente que entra nela para perverter o ensino. Durante anos, quase 1000 anos, boa parte da igreja ficou assim. Até que no século XVI, alguns irmãos, que sempre teve gente fiel dentro da igreja, óbvio, sempre teve um remanescente fiel, mas ele se levantou e Deus bradou forte e trouxe a maior parte da igreja de volta à ordem e ao caminho. Mas esse é um esforço constante em Cristo, na dependência dele, para que fiquemos firmes, fiéis, sem corromper as Escrituras. Os que são ensinados de forma errada tropeçarão por causa dos falsos ensinos que eles aprenderam e seguem. Corromper a instrução, a triste maldição que sempre esteve presente, como já acabamos de falar. Apóstolo Pedro percebeu que estava acontecendo isso e ele trouxe uma palavra dura quanto às pessoas que fazem isso. Ele diz assim: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres. Estava falando de nós também, irmãos, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio, a condenação dos quais já de largo a tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. Quantos vasos de maldição, com palanques cheios, com púlpitos cheios, com a internet conectada, milhões de pessoas conectadas. Clamemos a Deus, meus irmãos, pela igreja, por nós mesmos, que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós, pela sua infinita graça e bondade, possamos, pelas Escrituras, conhecendo e proclamando, ensinando com fidelidade, sermos vasos de bênção. Mas em terceiro lugar, também observamos nesse texto um terceiro contraste, uma terceira grande diferença, que você pode olhar e dizer assim: esse aqui, pelo menos, está se comportando como vaso de bênção ou de maldição. Vasos de maldição rejeitam a aliança com Deus,
andando longe dele, enquanto vasos de bênção valorizam a aliança com Deus e a evidenciam com as suas vidas. Ou seja, observa que Deus sempre trabalha de dentro para fora. Deus começa falando aqui na sua palavra sobre o coração, profundo do coração, o propósito do coração, como algo que vai nortear as pessoas a serem vasos de bênção ou de maldição. Depois ele fala, isso é algo que a gente não vê, coração dos outros, como diz a minha mãe, até hoje ela tem esse ditado, né? Coração dos outros é terra que ninguém vai. Só Deus, né? Então, mas também vemos aí a questão das escrituras, que é mais objetivo. Estudamos a Bíblia com coerência, com qualidade, com dependência do Espírito de Deus, e julgamos ou não o quanto nós mesmos estamos sendo bênção ou não, e os outros também, podemos fazê-lo pelas Escrituras. Mas em terceiro lugar, nós vamos ver que isso que está no coração, isso que está nas Escrituras, na nossa cabeça, tem que influenciar a nossa vida prática, o nosso comportamento mesmo, as nossas ações, as nossas obras. Foi o próprio Cristo que disse, pelo fruto você conhece a árvore. Longe de nós ficar fazendo julgamento temerário sobre a vida de qualquer pessoa. Mas se os frutos são evidentes, não tenha medo de abrir as Escrituras e dizer, você precisa corrigir. Se você é vaso de bênção, corrija sua vida. E se você não quer ser vaso de bênção, chispa daqui. Porque os frutos revelam se a pessoa é vaso de bênção ou vaso de maldição. Frutos podem ser vistos. Frutos podem ser tocados. É concreto, irmãos, não tem dúvida. E se você tiver um pouco de dúvida, se é uma laranja lima, limão e tal, descasca. Você nem descasca, quando você começar a descascar, você já vai saber. Mas se tiver um pouquinho, coloca só a ponta da língua, você vai ver que é terrível. Você sabe, quando você está diante de um vaso de maldição, você percebe. Basta que você esteja atento à palavra, ao Espírito Santo, basta que você esteja um pouco mais sensível. Frutos demonstram quem está sendo vaso de bênção, quem está sendo vaso de maldição. Os frutos dos sacerdotes do povo de Israel no tempo de Malaquias eram azedos, podres, venenosos. Nos versos 4, 5 e 8 encontramos a palavra aliança. 3 vezes aparece a palavra aliança aqui nesse texto que a gente leu. Que remete ao pacto que Deus havia feito especialmente com a tribo de Levi e com todo o povo de Israel. E observe que da parte de Deus, da alegria de Deus, o prazer de Deus, a proposta da aliança, ele diz aqui, é de vida e paz. Está aqui. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Frutos bons, resultados bons, bênçãos sobre a vida das pessoas. Mas a semelhança de nossos primeiros pais, Adão e Eva, muitas vezes o povo de Deus, inclusive os sacerdotes, violaram essa aliança e seguiram o seu próprio caminho. Daí, ao invés de vida e de paz, eles experimentaram guerra e morte. Muito antes do cativeiro babilônico, o profeta Isaías declarou, eu não vou ler o capítulo 59 todo por questão do tempo, mas eu te encorajo a chegar em casa e ler. Vou lembrar só o verso 1 e 2, que ele diz o seguinte, olha, a mão do Senhor não está encolhida, a mão do Senhor ela está estendida, ela não está encolhida para não te salvar, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Queridos, nós cremos que uma vez justificados, salvação eterna está garantida. Mas prestem atenção, mesmo pessoas aliançadas com Deus, salvas, que vão para a eternidade, se elas não se arrependem dos seus pecados, se elas continuam insistentemente com corações endurecidos, elas podem até serem salvas por causa da fidelidade de Deus na salvação, mas elas passam toda a sua vida terrena e sua vida cristã de forma medíocre, de forma empobrecida, sempre deixando dúvidas para todos se de fato é um vaso de bênção ou um vaso de maldição. Porque, embora Deus os ame incondicionalmente, sempre, mas Ele resiste a um coração soberbo.
O pecado faz separação, ele nos impede de ter intimidade, comunhão. Eu já aconselhei muitos casais, né? Tem 26 anos que eu aconselho casais quase que semanalmente, né? Me lembro de uma situação, aliás, uma não, foram pelo menos umas 10 situações dessas em 26 anos que eu enfrentei. De um cônjuge que estava vivendo uma vida promíscua e queria que a sua esposa tivesse relação sexual com ele todos os dias ou toda semana, enfim, era uma confusão. E ela falou, pastor, eu amo esse cara. Ele falou também que tinha casos assim, eu amo essa mulher. E eu estou orando pela conversão dele. Mas enquanto ele estiver vivendo essa vida promíscua, ele não me toca. E eu falei, você tem toda a razão. Não dá para ficar bebendo a lavagem do chiqueiro e querer vir para o aprisco da ovelha. Se uma mulher, um homem dignos não se presta esse serviço, muito menos o Deus Santo. Quer ter intimidade com Deus, quer ouvir a voz de Deus, quer ser guiado pelo Espírito, quer ser vaso de bênção, arrependa-se dos seus pecados. Conserta a sua vida. Santifica. Vasos de bênção se deleitam na aliança com Deus. Experimenta a alegria de andar com Deus. Seja nos momentos difíceis ou tranquilos, eles continuam na presença de Deus e desfrutam da presença dEle. Eles sabem que não há nada melhor do que ser amigo de Deus e não abrem mão disso. Mas vasos de maldição não percebem a riqueza, o privilégio, nem a responsabilidade do andar com Deus. No dizer de Paulo a Tito, no tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Irmãos, vasos de maldição andam independentes de Deus. E cada vez mais longe dele. Vasos de bênção são dependentes de Deus e cada vez mais estão apegados a Ele. Mesmo com suas lutas, falhas, mesmo quando cai, mas quando se levanta para mais perto de Jesus. Caminhando já para a nossa conclusão, a Bíblia ensina claramente que vasos de bênção não abrem suas bocas para amaldiçoar a ninguém. Ao contrário, a Bíblia adverte sobre os perigos e as consequências dos que amaldiçoam os outros. A Bíblia chega a dizer lá em Êxodo capítulo 21, 7, por exemplo, que um filho que amaldiçoou o pai e a mãe, lá em Israel, ele sofria pena de morte. Quando Tiago diz, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus, Tiago não está aqui aprovando isso, ele está observando e, no poder de Deus, reprovando. Isso é um pecado, essa mesma língua abrir a boca para amaldiçoar e para abençoar, não deveria ser assim. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele é enfático. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Muito menos, querido, amaldiçoar o seu filho. Pais, em nome de Jesus, se você não tem uma palavra de bênção para o seu filho, fique com a boca fechada. Porque quando você amaldiçoa o seu filho, você está usando a sua autoridade para desobedecer a Deus. Nós não temos ordem, carta branca para amaldiçoar ninguém, irmãos. A igreja de Cristo não existe para amaldiçoar. A igreja de Cristo existe para abençoar. Mas mesmo que você não abra sua boca para amaldiçoar, você deve ser um vaso de... você pode até ser um vaso de maldição se você não tiver o coração com o propósito firme de honrar o Senhor. Se você se corromper na instrução da palavra, se você violar a aliança andando para longe de Deus. Mas Deus tem alegria nos vasos de bênção. Quebrante-se. Mantenha o seu coração temente a Deus. Mantenha-se atento e fiel à palavra de Deus. Mantenha-se firme na aliança e na comunhão com Deus.
Mas está absolutamente claro no Evangelho que só existe uma forma da maldição de fato ser quebrada. Só existe uma forma de sermos verdadeiros vasos de bênção. Muitas igrejas estão inventando 1000 formas de quebrar a maldição. Irmão, só tem uma. Já está revelada nas Escrituras. A maldição só pode ser quebrada em Jesus e por Jesus. Todos os seres humanos, se levados pela sua própria vontade, seguem o caminho da desobediência e da maldição. Lembra lá dos 2 caminhos? Escolhei hoje o caminho da bênção e da maldição. A maioria já escolheu o caminho da maldição. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele seguiu perfeitamente o caminho da bênção, o caminho da obediência. A obediência de Jesus foi perfeita, foi completa, foi total, desde a sua vinda, a sua encarnação, o seu nascimento, o seu crescimento, seu ministério, sua palavra, sua morte, sua ressurreição e hoje assentado ao lado do Pai. Obediência perfeita. O Evangelho de Jesus. Lembra que o Evangelho é a boa notícia, é a boa nova. Esse é o significado. E eu quero encerrar lendo Gálatas 3, 13 e 14, que é a essência do Evangelho para nós essa manhã. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Você pode dizer glória a Deus? Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ele era o único que poderia suportar toda a maldição que a ira de Deus, a justiça de Deus já tinha mandado sobre este mundo. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que Deus quebrou a maldição e se tornou maldição em nosso lugar? Diz o texto, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Para que a bênção de Abraão chegasse a você. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se você já entregou sua vida a Jesus, já foi tocado pela graça de Deus, a bênção de Abraão chegou a você. Sua família não é amaldiçoada, sua família é abençoada. Seu casamento não é amaldiçoado, seu casamento é abençoado. A sua sexualidade não é amaldiçoada, sua sexualidade é abençoada. As suas finanças não são amaldiçoadas, elas são abençoadas em Cristo Jesus. A fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, o Espírito Santo, que vai continuamente nos abençoando.